pessoal, tudo bom? E aí? Dando continuidade ao nosso curso, né, de capacitação em energia solar fotovoltaica, aí no nosso módulo 4.2 nós vamos abordar de fato um pouco do passo a passo da montagem dos suportes, né, de um sistema solar fotovoltaico, ok? Então nesse passo a passo, pessoal, que a gente vai abordar aqui, eu irei trazer basicamente um pouco, né, mais de dicas e entendimentos de um modelo mais convencional, ou seja, de um modelo um pouco mais simples, ou seja, um comum aqui para nós Brasil, que é um tipo de modelo, né, de suporte para telhas romanas, mas também irei abordar os demais outros tipos de telhado. Mas a gente vai ver o passo a passo bem desse sistema e irei trazer algumas dicas e quais são elas, né? Algumas dicas importantes a gente vai ver ao longo aí da aula. Então, os requisitos para o uso do material, ou seja, para o suporte, a gente segue aí alguns parâmetros, né? Algumas diretrizes que devem ser levadas em considerações. Então, quando se pensa na estrutura, né, no suporte, que será utilizada para suportar a carga, o peso dos módulos, né, do sistema fotovoltaico, pensa-se inicialmente em o quê? Na resistência mecânica, né? Exatamente o quê? No peso daquele módulo em cima daquele suporte. Então, o sistema fotovoltaico, quando ele é instalado, ele está sujeito, além disso, né, de uma série de solicitações mecânicas, também seja estática ou dinâmica, dependendo aí da situação ou da região. Ou seja, existem alguns intempéries, né, naturais que podem aí ocasionar forças, né, inerentes à situação mecânica, né? Então a gente tem as rajadas de vento, né, as forças de tensões, né, que tem que ser levado em consideração para a gente evitar o quê? Problemas, né? Deformidades, né? E por isso é importante a gente sempre lembrar dos limites do material, né? Que a gente tem que voltar aí na aula passada para lembrar que normalmente os materiais utilizados, né, são alumínios, né, ou aço. Então a gente tem aí a situação, né, de tomar cuidados, né, para evitar acidentes graves em relação ao peso. Então os suportes, pessoal, antes de iniciar a instalação lá no projeto, né, na vistoria, tem que ser verificado a qualidade, qual o modelo de suporte, né, inicialmente, qual a qualidade, qual a sua resistência, para evitar aí que aconteça um acidente com o projeto como um todo, tá bom? Então, isso a gente sempre, para esse processo, a gente indica trazer aí um engenheiro calculista, né, que ele faça aí todos os cálculos de força, né, que atua dentro do sistema fotovoltaico, a fim de selecionar as dimensões e materiais adequados para a estrutura. E aí são as principais forças estáticas presentes no sistema, como eu tinha falado, o próprio peso do módulo fotovoltaico é uma, além da própria estrutura de fixação é outra, né, quando aplicava aí alguns outros pesos existentes. Como nós não temos o problema peso neve, nós temos aí um outro que é a questão de rajadas de vento, a próprio peso da chuva e outras situações dependendo de região a região. Então isso deve ser sim levado, não venha a haver aí um risco de um acidente, né, um desmoronamento do próprio sistema. Além das forças estáticas, como eu falei, o sistema fotovoltaico também precisa resistir às solicitações dinâmicas, né, que como eu tinha falado, o principal exemplo dessas intempéries dinâmicas é o vento, as rajadas de vento, que elas são muito comuns em algumas regiões. Então, a constante mudança da direção e a velocidade do vento faz com que as estruturas sofram aí variações no sentido de que direção e tensão. Isso obriga ao sistema a apresentar resistência mecânica, pessoal, para que as diferentes solicitações possam ocorrer, ou seja, as várias formas e tipos de sistema devem ocorrer. Se ali naquela região eu verifico que existe esse risco, eu tento lá seguir alguns protocolos de segurança. Qual é? Uma base de solidez maior ou a fixação do sistema de suporte numa estrutura mais robusta, né? Diminuir o espaçamento entre o painel e o telhado para diminuir a questão do arrasto.
Então, tudo isso tem que ser levado em consideração, ok? Outro gravante gerado, né, no caráter dinâmico das tensões provocadas pelo vento é a necessidade da resistência à falha por fadiga. E aí poucas pessoas levam isso em consideração, mas infelizmente nós estamos vendo aí vários acidentes com sistemas fotovoltaicos por não levar isso em consideração, ou seja, não tomar cuidado com essa questão força, vento, arrasto, que aqui é no Brasil, principalmente região litorânea, região serrana, alta serra, existe com frequência, tá bom? Então esse fenômeno ocorre quando a estrutura, a fadiga que a gente fala, né? É um fenômeno que ocorre quando a estrutura falha devido à aplicação de tensão e compensação de maneira repatível no material, ou seja, aquele equipamento que utilizou, ele não está apto para assegurar essas circunstâncias. Então, possibilitando por si uma ruptura em tensão, ok? Significativamente menores do que necessariamente por um rompimento por tensões estáticas. Às vezes é comum haver um risco, né, de tensão por fadiga e menos por dinâmica de estática. Então, às vezes, é o que eu sempre volto a falar. A questão rajada de vento deve ser levada em considerações em alguns projetos, né, quando a gente fala principalmente de projetos de telhado, né, em altura, usinas solares a mesma coisa, mas principalmente telhados, com aumento aí a altura da minha instalação, eu vou ter a possibilidade de haver maior êxito desse efeito, né, que vem aí trazer uma fadiga, né, no equipamento de estrutura e ele não suportar as presilhas, né, a resistência do equipamento em si e haver uma ruptura do alumínio, que é infelizmente um pouco comum. E lembrar-se, pessoal, que às vezes alguns modelos de suporte aqui no Brasil utilizam-se aí de bases estruturais feita, o que é a base estrutural? O gancho, né? A base estrutural em solo, né? A coluna principal, ela é feita normalmente, a estaca, ela é feita normalmente em aço e os perfis laterais e de fixações são feitos em alumínios. Normalmente é esse desenho que é trabalhado aqui. Se isto ocorre, um aço com alumínio, aí eu deixo uma dica para vocês. Pessoal, use um pedaço de plástico com melhor resistência, tipo um pedaço de câmera de ar de carro, né, um EVA fino, para fazer a conexão desses dois metais, alumínio e aço. Coloca-se essa ligazinha de borracha para evitar aí uma galvanização, né? Ou seja, uma oxidação por galvanização entre esses dois metais, ok? E aí tu deixa a estrutura com maior tempo, né? Com a melhor capacidade. Então, essa situação que eu falei agora, né? Que é importante levar, são também as resistências por corrosão. Então, a resistência por corrosão, às vezes, é pouco levada em consideração, mas ela é real, ela é existente, ocorre sim, e temos que tomar cuidado, tá ok? Então, deve-se considerar, além das solicitações mecânicas, as interações dos materiais da estrutura que pode ter durante o tempo, ok? Então, a principal forma de corrosão é a oxidação do metal. Então, essa oxidação do metal, ela pode ser aí amenizada ou mesmo evitada quando a gente trabalha toda a estrutura com um metal e quando existem metais distintos, nós fazemos aí uma proteção entre esses metais para evitar esse risco de oxidação. Então, uma corrosão ocorre de maneira uniforme em todo o material, né? Quando a gente tem essa oxidação do metal, ela é muito comum em projetos fotovoltaicos. Poucas pessoas acham que não, mas eu vejo muito quando eu posso fazer as vistorias, tá? E é uma falha, não deixa de ser uma falha, porque às vezes como eu posso falar para vocês de forma mais simples, às vezes é um pequeno detalhe que se deixa passar. Poucas pessoas acham que não tem problema, mas sim, pode-se
criar um problema muito delicado, uma placa solta, né? Um sistema de conexão entre o suporte principal e a base dele, o gancho ou a base de fixação soltos, né? E aí pode trazer um acidente um pouco mais grave. Então, o que eu sempre falo é o seguinte, controlar, né? Escolher um material melhor, isso é importantíssimo, né? Então, fazer esse tratamento da superfície quando se há essa situação de dois tipos de metais, ele é importante, né? E são problemas normais na estrutura fotovoltaica, que poucas pessoas acham que não, mas sim, né? É comum em vistorias a gente verificar aí tipos de corrosões distintas dentro de um processo. Então, levar em consideração a qualidade do material, também do suporte, ele é primordial. Como eu falei na aula passada, o suporte é o esqueleto da usina, né? Então, o tipo de corrosão mais prejudicial dos sistemas fotovoltaicos é a corrosão galvânica, né, que é comum esse fenômeno. Ele ocorre quando dois metais de diferentes potências estão em contatos através de um meio condutor ou corrosivo, né? E aí, quando a gente está ao ar livre, a gente tem a questão umidade, água, oxigênio, que acelera esse processo. Então, nesse tipo de corrosão, o metal menos nobre, que normalmente é um anodo, passa por um processo de corrosão em relação ao material mais nobre, que normalmente é o catodo. E aí, eu trouxe do lado, né, essa tabelazinha para a gente só conhecer um pouco das relevâncias, que é conhecido como série galvânica, né, que é importante entender que uma situação que eu falo sempre, que compreender um pouco disso, né, em relação aos metais mais nobres para os metais menos nobres, ou seja, dos metais que são cátodo para os metais menos nobres, que são ânodos, né, nós conseguimos com isso aí minimizar esse tipo de corrosão, né? Então, o que indico é tentar trabalhar com metais mais similares possível, mais próximos um do outro dessa tabela, ok? Professor, eu não consigo, não tem, aqui a gente só trabalha com isso e isso, né? Se a gente vê o aço e o alumínio, eles estão muito próximos dentro da tabela, ok? Se você aferir aqui, o aço, né, ele está abaixo do alumínio, ou seja, eles estão muito próximos do processo, né, dentro da tabela. Mas mesmo entre eles dois, existe a galvanização, né? Esse efeito de corrosão galvânica, ele é comum. E aí, eu falei para vocês agora, a dica que eu dou, separe-os, né, com um tipo de impermeabilizante, seja ele com preparo antecipado ou com uma borracha simples. Um pedaço de câmara de ar de pneu resolve o problema, ameniza aí teu risco. Um pedaço de EVA, uma borracha um pouco melhor, né, de qualidade e durabilidade, ele tem aí uma melhor resistência e evita esse risco de esse problema que é comum, né? Um outro problema que também é comum quando nós fazemos as vistorias em usinas solares, principalmente, seja elas de pequeno, médio ou grande porte, é o seguinte: esse impacto que nós falamos, né, desse tipo de corrosão, ele pode ser evitado com uma peça, como eu falei, de pequenas dimensões do metal, ou seja, às vezes não é todo o equipamento, é só uma localidade, mas essa localidade pode ser um ponto, né, de tensão, ou seja, pode ser aquele local onde o sistema está sendo maior tensionado, não está havendo ali a junção do suporte principal de um perfil lateral que faz a tensão da carga do painel em cima daquele suporte. E isso pode ocasionar, né, naquele ponto de ruptura, a soltura do sistema como um todo, ok? Então, entender isso, ele é primordial. Às vezes, como eu sempre falo, isso não ocorre às vezes no sistema todo, mas às vezes ocasiona, né, ocorre naqueles pontos específicos de junção. Então, deve também isolar o contato entre esses dois metais, como eu falei, colocando-se aí qualquer equipamento que possa intermediar a junção deles dois. Então, quando não for possível evitar o uso de dois metais distantes da série galvânica, deve-se usar um terceiro metal, ou metal que a gente chama metal de sacrifício, né? E aí o que eu indico é o zinco, né? Custo-benefício, que é menos nobre do que o aço e o alumínio e é comumente utilizado aí como metal de sacrifício em sistemas fotovoltaicos.
é uma sacada diferente quando eu trabalho com materiais diferentes que pode ser utilizado, ok? E outra corrosão que é muito conhecida também é a corrosão por PIT, né? Corrosão interregular ou corrosão interregular, e outros são também, né, alguns tipos outros de corrosões que apresentam-se aí em processos fotovoltaicos, ok? Essa corrosão não serão aí abordadas, não vou falar muito, né? E não é muito comum de apresentar, mas ela existe. Eu tento levantar porque aqui para vocês entenderem que pode haver não somente aquela corrosão galvânica que é a mais comum, pode sim existir outros tipos de corrosões, e aí depende muito de região a região, né? Região com maior salinidade, menos salinidade, com maior chuva de acidez, com menor chuva de acidez, isso aí vai corroborar sim ou não aos tipos de ações galvânicas, ok? Outro requisito, né, que nós indicamos sempre, existe aí, gente, uma série de ligas de aço com propriedades das mais variadas possíveis. Isso aí não deixa de ter. Quanto às propriedades mecânicas, né, não é difícil encontrar uma liga que se comporte bem para utilizar em sistemas fotovoltaicos. Ou seja, para sistema fotovoltaico trabalha com alumínio, sistema fotovoltaico trabalha com aço, sistema fotovoltaico trabalha com aço inoxidável, trabalha com X. Não, pessoal, não existe nenhum demérito. O que nós hoje buscamos é benefício, qualidade e durabilidade. Então, às vezes, trabalhar com um produto, né, de baixo custo até demais, temos o risco de não trazer a qualidade da durabilidade do sistema. Sabemos e convenhamos que um sistema fotovoltaico tem uma duração em torno de 20, 25 anos. Então temos que tomar cuidado aí também de ter um sistema de suporte, que é o esqueleto que sustenta toda a estrutura, de uma boa qualidade. Mas é óbvio, buscamos sempre materiais com menor custo, porque é uma situação, né, de reduzir o investimento inicial. Mas, por outro lado, tenhamos cuidado, porque para evitar problemas de corrosão que nós vimos, né, usar às vezes produtos sem tratamento superficial, né, normalmente que é o aço galvanizado, né, a quente, que é o mais comum hoje aqui no Brasil, principalmente, é um processo delicado, porque esse aço em si, ele tem aí ele tem aí nas suas superfícies essencialmente de zinco, que atua como um metal de sacrifício, protegendo o aço da corrosão, mas eu volto a falar, você vai ter a corrosão, né, que vai deixar de ter. Então, tem que tomar cuidado de buscar sim aí ligas de melhor qualidade, né? Claro, a gente tem a liga de aço inoxidável, que ela é caríssima ainda no Brasil, mas ela é sim de uma boa qualidade, porque ela tem uma durabilidade maior e o risco da corrosão vai ser bem menor, ok? Então, é vantajoso, só que aí entra o custo-benefício e verificar até que ponto eu tenho aí de custo aumentado do meu projeto de arrancada inicial, né, desse investimento, utilizando aí metais de suporte, né, para o suporte fotovoltaico mais caros. Então, gente, é o que eu sempre falo, trabalhar com sistemas fotovoltaicos é ponta de lápis, né? Você tem que ir para a ponta do lápis e verificar, para aquele tipo de projeto que eu tenho, qual melhor estrutura eu posso utilizar. Eu posso utilizar um aço inoxidável, um aço alumínio, eu posso usar um aço galvanizado. Então, verifique-se quais as melhores condições, durabilidades e riscos de galvanizações que podem trazer um dano ao suporte, né, à estrutura, e eu posso mitigar isso com alguns outros paliativos. Então, leva-se isso tudo para a ponta do lápis, monta o projeto e verifica qual é a melhor saída para aquela localidade. Essa é a dica que eu dou para vocês. Qualquer sistema fotovoltaico utiliza-se de ponta de lápis. Ponta de lápis é nada mais nada menos do que custo-benefício. Até que ponto vale a pena eu reduzir ali ou melhorar ali a qualidade do meu suporte para mitigar futuros problemas, ok? E claro, sempre deixe a pessoa que está ali contratando, o dono do projeto, ciente das suas saídas estratégicas de negócio, tá? Isso é importante porque a clareza traz aí menos, beleza, pessoal? E por fim,
o que eu volto a dizer é que um dos requisitos mais comuns aqui no Brasil já é o uso do alumínio. Então, o alumínio ele apresenta uma característica comum, né, que torna aí um atrativo benéfico para o uso de sistemas fotovoltaicos. Além da sua baixa densidade, né, torna-se um material muito leve, ou seja, diminui esforço e resistência em cima de um telhado, vamos imaginar assim, a facilidade de ser fabricado nas mais diversas formas e possíveis de perfis que existe hoje aqui no mercado brasileiro, a grande variedade de ligas que também tem os alumínios. O alumínio não é só um alumínio leve, é um alumínio moldável à mão. Se existe alumínios de alta resistência, com maior durabilidade, que também podem ser trabalhados, né? E por ter essa grande variedade de ligas, né, que propicia aí uma gama de propriedades distintas, a alta resistência, a corrosão, ela é primordial, ou seja, o alumínio é difícil você ver corrosividades, né, dentro da superfície do alumínio. Existe, mas quando ele é bem trabalhado, com alumínio de boa qualidade, você vê que isso aí tem uma durabilidade gigantesca e não tem um risco aí de um acidente, né? Além de que os acabamentos são muito mais bonitos, né, e atrativos, principalmente a parte de harmonização arquitetônica, ou seja, eu não tenho coisas muito robustas e feias e gritantes. Eu consigo trazer aí uma harmonização sem derimir aí a questão qualidade também de instalação. Em relação à estrutura de fixação dos painéis fotovoltaicos, geralmente são feitos em alumínio, como eu falei, ou ácido inoxidável. A maioria das estruturas de fixação para painéis fotovoltaicos, eles são o quê? Concebidas, né, para aplicações universais, para quase todos os tipos de estruturas. Então, como coberturas de telha de barro, telhas de concreto, telhas metálicos, telhas de fibrocimento, né, seguidores solares, fixações diretas sobre os solos, fixações com ajuste angular, fixações com desajuste, fixações fixas com ângulo já pré-moldado. Então, tudo isso, quem vai dizer qual tipo de estrutura será aquele pré-projeto lá com base na vistoria inicial. Então, as estruturas de fixação eles podem ser customizadas, ou seja, a gente pode trabalhar customização direcional ou fabricar ou solicitar do fabricante um tipo de estrutura para aquele tipo de telhado ou tipo de telhado juntamente com o tipo do projeto que desenhou para aquela situação. Uma boa estrutura de suporte para a fixação dos painéis fotovoltaicos, pessoal, deve ser fácil de instalar, ok? Feita com com materiais de alta qualidade e uma proteção, principalmente contra corrosões galvânicas, que é primordial para evitar sacrifícios do sistema amanhã, ou seja, danificar o sistema, uma quebra, um desmoronamento, e aí isso é muito salutar projeto a projeto. Mas o que nós temos que entender é que os suportes, o desenho do equipamento, o que eu falo equipamento, suporte, né, o desenho daquele suporte, a qualidade daquele suporte, o material a ser utilizado naquele suporte, tem que ser um material que tem uma boa durabilidade, pelo menos um mínimo é igual ao período de vida de um sistema fotovoltaico, né? Isso vai diminuir custos amanhã de recuperações, de trocas de equipamento, de manutenções um pouco mais complicadas e, claro, é benéfico para todo mundo, tanto a empresa como o dono do projeto, tá bom? E passo a passo. Pessoal, passo a passo, que o pessoal muito me pergunta qual é o passo a passo. Como eu falei, essa aula é para ser uma aula muito mais prática, mas eu tentarei passar para vocês um pouco de um passo a passo, né, da instalação dos sistemas. Então, imaginemos no Brasil. O Brasil hoje tem uma lega de tipos arquitetônicos. Hoje a gente já tem uma gama de tecnologias de telhados existentes no Brasil, mas o Brasil ainda tem uma harmonização em relação ao tipo de telhas utilizadas e tipo de telhados utilizados. Ainda é comum no Brasil, em média hoje deve ser em torno de 80%, né? Acho que há 5, 6 anos atrás, 10 anos atrás, era 90% dos telhados brasileiros, ele já tinha um desenho utilizando telhas romanas, né? Telhas romanas convencionais, depois veio o modelo da romana plan, a romana com 2 águas e N outros tipos de telhas que já saíram no mercado, né? Tecnologias várias outras, qualidade de telhas também diferente, não só de barro, como as telhas de concreto, ok? Então, assim, existe hoje N possibilidades. Eu vou trazer a mais comum,
né? Os tipos de telhados mais convencionais, vamos pensar dessa forma. Então, nós temos hoje convencionais as telhas romanas. Então, e o gancho, né, que é a base do suporte do telhado, ele é a parte primordial, a parte inicial. Então, lembramos que para iniciar o passo a passo da instalação do sistema fotovoltaico, nós temos que limpar a área, fazendo um projeto estrutural e saber qual é a quantidade de suportes que eu vou precisar, ou seja, qual a quantidade de ganchos, qual é o dimensionamento desses ganchos, ou seja, qual a dimensão que eu tenho entre um e o outro lateralmente, um entre o outro longitudinalmente. Então, todo esse projeto da estrutura de instalação deve ser desenhado anteriormente, para quando eu subir ao telhado, no processo telhado, eu saber onde eu vou conectar o meu gancho. E não é diferente numa usina. Na usina a gente passa pelo mesmo processo. Nós temos que dimensionar, pré-dimensionar onde vai ficar as dimensões, né, de área e espaçamento entre as estacas, para também fixá-las, e não vai mudar de projeto a projeto, ok? Então necessita sim de um entendimento qual vai ser a distância entre esses ganchos, né? Qual vai ser a quantidade e qual vai ser também a longitudinalidade, ou seja, a distância entre longitude entre um gancho e outro, e lateralmente a mesma coisa, beleza? Este dispositivo, pessoal, de fixação para telhados, ele tem uma forma normalmente de um gancho para telhas romanas, que é a mais convencional do Brasil, tá? Então ela ultrapassa a cobertura do telhado e são formalmente parafusadas, normalmente são parafusadas nas vigas ou em ripas. As ripas eu pouco indico, eu prefiro trabalhar normalmente em fixações entre caibros, né, ou linhas que tem uma maior resistência de suporte, ok? Isso suportará aí uma questão de estruturação, né? Ou seja, tem uma maior capacidade de suporte de carga, ok? Os ganchos de telhados são adequados para todas as coberturas com telhas, né? Telhas betuminosas, arboriosas ou telhas planas, que é convencional, as romanas, as telhas cerâmicas, né? Ou também as telhas de concreto, tá bom? O gancho não deve ser pressionado contra a telha. Ele deve fazer o quê? Se for necessário, em relação à cavilha da viga, né, deve ser calçada com uma madeira. Então, normalmente a gente indica, em algumas situações, no projeto de espaçamento, que não corroborar que aquele localidade onde foi feito o espaçamento entre uma localidade do gancho e o próximo, não haver vaga, ou seja, não haver nenhuma madeira naquela localidade, que se crie uma estrutura madeirite, coloque-se um pedaço de caibro e ali que se friccione, né, um calço, né, de madeira, para que a gente consiga lá colocar o suporte, tá, na própria madeira. Deve ser efetuada também uma recessão na telha que cobre o gancho no ponto em que sobressai, ou seja, na localidade onde o gancho sai do telhado, onde a telha for colocada, a gente indica fazer uma rebarba, né? Ou seja, tirar um dente daquilo ali para fazer com que a telha fique nivelada e ela não suba, né? E cria aí um deságue, né? Uma desinclinação na queda de água e, porventura, haja aí uma questão de infiltração na hora de chuva, principalmente. Então, é bom sempre também nesses processos, e aí é uma dica que eu dou, usar um efeito, uma rebarbadora, né, uma serra, para tirar a rebarba das telhas. Ou seja, usa uma serra lá para fazer a rebarba das telhas, para que ela não fique muito levantada. E essa serra, pessoal, também eu dou uma dica agora para vocês, utilizem ela também no final das instalações. Terminou a instalação, ficou lá 30, 40, 10 centímetros do perfil passando do painel. Pessoal, aquilo é desnecessário e é um risco de acidente para a hora da manutenção. Se puder, tira aquelas rebarbas também, que aquilo aí diminui o risco numa futura instalação, ok? Ah, mas professor, pensa ali em criar uma futura expansão do meu projeto. Então mantém, sem nenhum problema. Tu vai saber que vai conectar depois ali um processo lateral, ok? Mas rebarbas muito grandes, acima de 10 centímetros, nós indicamos aí já retirar para evitar questões futuras de risco numa manutenção de algum acidente, ok? E também, óbvio, deixar a tua estrutura muito bonita, bem feita e visivelmente e arquitetonicamente saudável, bom?
Então, basicamente o que eu falei para vocês é isso. Nós colocamos o gancho, né? Nós colocamos o gancho em cima do telhado, quando a gente vê aqui em cima, tá? Ficciona principalmente em telhas e em caibros, tá? Com parafusos de fixações, tá? Parafusos de fixações, esses parafusos normalmente são parafusos de boa tensão, eles suportam. Quando a gente retira a telha do local, o que a gente indica? Usa uma rebarbadeira, né? Para só tirar aqui, pessoal, tá vendo aqui, ó, embaixo, só tirar a rebarba, né, do pedaço da telha. Para quê? Quando você reposicione a telha em cima de volta, aquele gancho que está aqui, ó, nessa parte de cima aqui, ó, tá vendo? A parte superior aqui do lado direito, que esse gancho aqui, tá? Ele fique para cima da telha e não suba a telha, tá? Quando houver questão de pluviosidade na chuva, a água não crie reverso, você não volte e tenha uma infiltração. Isso é uma dica legal que eu deixo para vocês e é muito comum, né? A gente aí evita riscos futuros, né? De principalmente, que é o maior dor de cabeça hoje, né? Dos arquitetos, dos donos de projeto, é que haja a questão da infiltração e danificação aí da casa como um todo, tá? Que é a tal da goteira, ninguém quer, né? Isso aí, vamos falar, isso aí vem conveniente, né? Infiltrações e goteiras é o pior desastre de uma casa, de uma residência, ok? Então, na montagem do suporte para telhas, principalmente que nós temos aqui no Brasil, como eu falei, telhas em porcelana, barro, né, polímeros, que seja, mas as telhas romanas, que é a mais convencional, nós temos aí N situações, N modelos, são vários modelos. Ah, professor, existe aquele modelo perfeito? Difícil, porque tudo depende da modelagem do teu telhado, mas existe hoje N modelos de ganchos, né? N desenhos com base no teu modelo de suporte, tá? O modelo mais comum que nós temos é esse modelo aqui, que é um modelo que ele é totalmente regular, ele é tanto regular, né? Ele é tanto regular na altura em relação à base, que é essa daqui, que fica no caibro na ripa, tá? Como na altura em relação à ripa e o telhado. E também temos a diferença, que é a altura de nivelação, regulação de nivelação, entre a saída dele da telha para a parte superior da telha. Às vezes a gente tem uma telha um pouco mais aboloada, que precisa que você levante um pouco mais essa linha de suporte, onde vai ficar o perfil por cima. Aí onde entra, o perfil pode ficar por cima, pode ficar lateral, isso aí tudo vai variar de modelo a modelo, tá? Eu estou tentando trazer para vocês algo um pouco mais genérico, para que vocês compreendam mais ou menos o passo a passo, a realidade hoje da instalação. Esse modelo de gancho é um pouco mais comum, porque ele tem furos, então a gente pode também desenhar ele, mas esse cabo ficou um pouco mais para a direita, então eu posso puxar um pouco mais para cá e perfurar na modelagem do dimensionamento que eu fiz, de forma um pouco mais justa daquele dimensionamento, 3 metros, 5 metros, e aí vai do projeto, tá bom? Então a montagem de suporte, pessoal, ela tem que começar, como eu falei, do projeto. O projeto, ele vai dar base, né? O layout, o desenho do sistema, basicamente dito. Então a equipe de instalação, ela vai saber, basicamente, né, qual é o posicionamento de cada ponto de fixação no telhado. Então é a base inicial, a gente começa daí, né? Depois que a gente escolheu o suporte, a gente sabe qual modelo de suporte, a gente vai com base no layout e vai subir no telhado, já sabendo onde a gente vai conectar, né? Então isso é primordial, é o que a gente diminui e acelera, diminui riscos e acelera o processo, porque a gente não fica procurando e nem medindo na cobertura. Já mediu em solo, só sobe, faz as dimensões, as linhas de níveis e aí você vai e ficciona. Linha de níveis, pessoas, pode ser feito fácil. Professor, como é que eu posso fazer alinhar meu suporte, vai ficar tudo bem retinho? Simples, faça uma linha, um nylon, que é a linha de nível, que é usado muito na construção civil, bota lá na primeira base, flexiona a segunda base e verifica se está totalmente no mesmo nível. E aí, claro, existe hoje tecnologia mais avançada, que são as mira lasers, níveis a laser, que, claro, vai trazer uma melhor celeridade e facilita mais a instalação, tá bom? Acelera, né, o processo de instalação. Então, o primeiro passo, né, basicamente, depois de, claro, ter o layout pronto, o desenho pronto, é fixar o suporte nas telhas, né, com base no layout, parafusando o suporte, o gancho,
num caibro, numa linha onde vai ter maior resistência. Então busque sempre uma madeira com melhor resistência. E aí eu indico, ou vai para o caibro ou vai para a linha, né? Claro, tem suporte, desenhos que não tem linhas em todas as dimensões, são feitas linhas centrais. Então, normalmente vai ter caibros, em cima dos caibros vai ter as ripas. Busca sempre os caibros que tem a maior resistência, é óbvio. E aí eu volto lá para aquela aula passada, quando eu falei que verifique-se no suporte, verifique-se naquele processo lá de vistoria inicial, se toda a estrutura está bem resistente e vai suportar aí a carga, né, do suporte, e a mesma madeira está bem, ou seja, em palavras mais miúdas, se a madeira não está corroída por cupim e vai suportar a fixação dos equipamentos sem risco de danificar aí ou ter um desmoronamento do sistema fotovoltaico como um todo, tá bom? Segundo passo, depois que eu fixei, né, as telhas de metais, a gente tem uma vantagem, tá, pessoal? É o seguinte, nas telhas de metais a gente não precisa tirar o telha, como eu já tinha falado até na aula passada, a gente pode fixar o suporte diretamente no telhado, como a gente vai ver mais à frente. Então, os parafusos já ficam sim em cima da telha metálica. Uma grande vantagem, acelera o processo de instalação, são os modelos de suporte para telhas metálicas. As telhas planas, a gente tem que tirar a telha, como eu falei, colocar uma base de suporte e colocar a telha por cima. E lembrar de rebater as telhas, ou seja, tirar a rebaba, né? Fazer uma lasca na telha para que quando você reposicione essa telha, como aqui na figura, aqui acima, ela não fique elevada e quando a água escorra pela calha, ela não volte, tá? Então isso é primordial, tomemos, né, muito cuidado nesse processo para a gente evitar aí a questão de infiltração. Posteriormente, o gancho está bem fixado, nós viemos com o trilho, né, os perfis laterais, para fixar neste gancho que já está pré-fixado. E basicamente nesse processo, se seu gancho é um gancho de um outro tipo de metal diferente dos perfis, lembre-se de fazer a proteção para diminuir o risco de uma ação galvânica, né, de uma corrosão galvânica. Bom, a dica que eu deixo para vocês. Então, os trilhos são feitos normalmente, né, hoje em dia mais fácil, porque já vem com pré-encaixes, né? Então acelera até o processo. São normalmente fixados em parafusos sextavados ou fixações em L, então depende muito da modelagem do suporte. A dica que eu dou, ou você trabalha sempre com uma parafusadeira a bateria, tá? Ou trabalha aí também manualmente com qualquer chave, tá bom? Após montagem de todos os trilhos, né, com os trilhos bem fixados, é a hora de instalar os painéis como bem devido no lugar, né? Em seguida, os conectores e a parte de cabeamento. Então, a dica que eu dou, quando está montando os painéis, vai junto botando também os cabos, né? Já vai conectando os cabos, já vai amarrando os cabos, presilhando, e aí depende do modelo da tua instalação, né? E não esqueça, pessoal, de verificar o alinhamento dos trilhos quando for botar os painéis, para não criar um efeito onda, tá? Isso aí ocorre normalmente na questão do telhado. Às vezes é óbvio, o telhado não vai deixar de tudo fazer essa diferença. Se você conseguir nivelar, arquitetonicamente, visivelmente, vai mostrar uma melhor qualidade de instalação. Então, verificar também a resistência dos suportes na hora, né, de colocar os painéis. Então, verifique sim se há essa questão de resistência quando colocar os painéis, tá? Verificar se os fios estão bem ficcionados, não criam uma curva. Além de, quando for colocar as presilhas e fixações laterais e de união entre os painéis, tá? Essas presilhas também têm que ser verificadas, elas estão muito fixas, ou seja, se foram feitos os apertos, né, os arroxos, em algumas regiões fala, dos parafusos de forma correta. Então, é bom que após a instalação exista um especialista, um engenheiro da área, que possa ir lá e fazer uma aferição, um check-out, checklist, um check-out final daquela tua obra, né? Então, depois de toda a obra, revise-os, né? Não faz mal e não dói na consciência você revisionar. Revise todos os pontos de instalação para verificar se está tudo muito bem ficcionado, tá?
Então, conectar todos os painéis solares e os cabos na parte superior, é hora aí tu descer a parte de cabeamento, né, e conectar aí diretamente ao inversor e posteriormente à rede elétrica, tá bom? Então, este passo a passo, ele é primordial e é básico, é simples, né? Não é algo também de outro mundo, tá? Que ninguém não possa saber fazer, tá bom, pessoal? Claro, deve-se tomar cuidado, deve-se tomar alguns pontos de cuidado para você evitar acidentes futuros. E, como eu falei, já em modelos de telhas metálicas, né, fibrocimento, nós temos aí modelos de suporte, como eu já tinha falado, também igual às romanas, né, as de barro, as cerâmicas, as telhas mais comuns aqui no Brasil. Nós também temos modelos de suporte específicos para telhas metálicas. E o mais interessante é que em telhas metálicas, telhas fibrocimento, a gente tem a vantagem de ter até uma celeridade, porque nesse processo não tem-se necessidade de sacar a telha, né, para ficcionar o suporte na base de fixação dos telhados. Normalmente, pelas telhas metálicas, fibrocimento, está em estruturas normalmente metálicas ou em estruturas de concreto pré-moldado, e os suportes para esses tipos de telhas são suportes que ficcionam-se diretamente ao telhado, tá? E como se utiliza a própria telha como base, temos que tomar cuidado de não se utilizar das calhas de passagem de água. Se utiliza o dente superior da telha para ficcionar, tá? Nesse modelo metálico também existe suportes com inclinação e sem inclinação, que podem ser pré-moldados ou pré-feitos com ângulos pré-fixos ou ajustáveis para o projeto, tá? Então, volto a dizer que nesse modelo também deles existem N possibilidades. E seguimos o mesmo passo a passo daquele modelo que a gente viu anteriormente de modelos romanas. Há um único diferencial, que no modelos de telhas convencionais de barro, romanas, concreto, a gente saca a telha, bota o suporte e o trilho em cima. Nos modelos de telhas metálicas e fibrocimento, o suporte vai em cima da telha e aí a gente entra com as demais estruturas, trazendo a vantagem e a celeridade também no processo. Só que volta a refutar. Nesses processos, a dica que eu dou é o seguinte: evite usar a calha. Use sempre a parte superior da telha, tá? Onde não escoa água, para evitar a questão de infiltrações. Se não for possível, se ter que utilizar a parte inferior da telha, ou seja, na calha da telha, onde passa a água, que se impermeabilize aquela passagem, aquele furo ali feito, né? Claro, para evitar questões de infiltrações e, porventura, aí um dano ao imóvel, tá bom? A dica que eu dou é essa, e não deixa de seguir o mesmo processo. Fixou tudo, verifique se está tudo bem fixado, coloca os painéis, afere se está tudo bem angulado, né, em questão de inclinação, se não há nenhum desajuste, e por final faz uma aferição total, um check-out total da instalação para ver se está todos os pontos bem fixados. Lembrando, se usasse modelos com inclinações, né, que é esse modo aqui está apresentando um modelo com inclinação pré-fixa, né, tomar cuidado na fixação, aferir mais ainda se está muito bem preso no suporte, porque aqui nesses tipos de onde existe a angulação, aumenta-se a questão do arrasto por rajadas de vento, tá? É uma dica que eu dou em relação ao cuidado com esses tipos de suportes inclinados, tá bom? Os modelos de suporte de telhados com angulação sem angulação, pessoal, seja ele em solo em telhado, nós temos que seguir aí 4 pontos. Qual seja? O projeto de execução, ele é primordial, porque a gente já sabe onde vai estar feito os pontos de instalações, quer dizer, onde vão ser anexados esses pontos de instalações, onde os ganchos vão ser colocados, qual é a distância entre eles e sobre eles, né? Um em cima do outro, abaixo do outro, lateralmente. Então, essas dimensões têm que estar já corroboradas nos projetos de execução. O desenho do arranjo facilita para eu entender qual é o desenho que eu estou fazendo ali em cima, ou seja, como vai ser os strings, ou as linhas de painéis daquele meu projeto, tá? Preparação, quando eu estou trabalhando em solo, principalmente, ele é primordial. Então, aferir em questão de teste de sondagem, resistência de solo, qual é o tipo de suporte, né, para
a questão de solo em telhados, se aquele telhado vai suportar o peso. Então, fazer um teste de resistência, um calculista, um engenheiro calculista vai dizer isso, se aquele telhado vai suportar aquela X quantidade de massa, né, de força excessiva, ou seja, o peso dos painéis a mais naquele suporte, se vai sim ou não suportar. Tá? E por último, verificar aí alguma questão de licença ou documentação. Então, a verificação, principalmente da questão de usinas solares, né, nós normalmente aqui no Brasil se solicita o RAIS, um relatório ambiental simplificado, que é para situações de tanto parques eólicos também como usinas fotovoltaicas. Na situação de usinas microgeração e mini geração, ele faz a dispensa de algum documento de licenciamento ambiental, mas o documento de entrada, como também numa usina, né, junto à concessionária, ou seja, a solicitação de acesso, ela é necessária, beleza? Nesses suportes de inclinação, eu volto a falar, sempre tomar muito cuidado com essa parte de inclinação. Quando eu tenho suportes onde existe uma inclinação, onde existe um espaçamento maior entre o painel e o telhado, eu crio uma força de arrasto maior e excessiva, que deve ser levada em consideração para mesmo os painéis não saírem, né? E propriamente falando, o suporte dos painéis, a estrutura, não criar uma força maior e arrancar todo um telhado, né? Os acidentes fotovoltaicos, eles são muito comuns, mas eles são comuns quando você não se precaver, ou você não toma cuidado em relação a esses pequenos, tá bom? Então, pessoal, eu trouxe um checklist para os instaladores. Esse checklist é muito interessante porque, ao comprar os sistemas de fixação dos painéis, você deve levar em consideração alguns pontos que eu trouxe para vocês. Pessoal, ponto 1, né, que é primordial. O produto atende todas as exigências dos padrões de construção, né, ou seja, tem qualidades e resistência, te garante, o fabricante garante isso. Então, tomar muito cuidado com esse ponto, tá? Faz essa pergunta, tá? O preço da estrutura de suporte e fixação atende ao seu orçamento? E aí tomar cuidado naquela questão. Cuidado nas vezes que o preço e qualidade, até que ponto vale a pena eu reduzir demais e baixar minha qualidade, né? O fabricante do produto, ele fornece suporte no design da instalação. Você consegue falar com ele e dizer assim, olha, eu preciso para esse tipo de instalação fazer esse diferencial. Tem como se atender? Então é importante você estar sempre aí em conhecimento de novas fábricas, novas empresas que trabalham com suporte. O fabricante da estrutura do suporte e fixação garante a disponibilidade e a segurança do abastecimento em nível de estoque, prazo e entrega, porque às vezes acontece muito disso. Eu monto um projeto, às vezes eu compro os painéis de uma empresa, compro o inversor de outra e suporte de outra. Então, antes de tudo, para entregar prazo, principalmente para o cliente final, tome cuidado dos prazos de recebimento dos equipamentos. E aí eu não falo só do suporte e dos demais, tá? Se assegure disso, do prazo de entrega, se existe o estoque ou não. A estrutura do suporte e fixação é feita, pessoal, para durar no mínimo 25 anos. Então, respalde-se do seu fabricante se ele garante pelo menos a vida útil. Vida útil é uma coisa, garantia de fábrica é outra, tá? Então, tome cuidado com esses dois conceitos. O conceito de vida útil é a duração daquele equipamento, a garantia de fábrica, até quando a fábrica vai garantir, né, algum vício daquele produto durante determinado X período de tempo. Então, tomar cuidado com esses pontos. E a estrutura, né, do suporte de fixação é feita com componentes testados e de alta qualidade. Aferir-se com a fábrica qual é o tipo de alumínio, qual é o tipo de aço que está sendo utilizado, qual é a resistência daquele suporte, se ele foi projetado para resistir X tamanho de carga. Então, aferir-se dessas qualidades, claro, vai trazer para você aí a garantia de ter uma qualidade da instalação, né? A estrutura do suporte e fixação é a correta para o seu projeto? Pessoal, isso eu sempre digo, na hora de instalar, tá lá o equipamento, cara, vai ter que fazer acontecer. Então, a hora de aferir qual é o tipo de suporte antes de levar os equipamentos para a casa do cliente ou para o teu projeto. Antes de tudo, verificar lá numa visita prévia, né, numa vistoria prévia, qual é aquele modelo de suporte adequado para aquele projeto, ok? Então, se afere disso.
porque às vezes existe o risco de você não ir com qualquer tipo de modelo ou alguns tipos de kits fotovoltaicos já vem com os suportes pré-moldados, ou seja, com alguns tipos de suportes já pré-desenhados, e às vezes aquele tipo de suporte não irá encaixar no modelo do teu projeto. Então tome cuidado, principalmente quando se compra kits pré-feitos, afere-se qual é o tipo de modelo de telhado que você está utilizando, qual é o tipo de suporte que aquele fabricante, distribuidor está te fornecendo, para que não haja problema quando tu receber e for para a casa do cliente, ok? E montar o teu projeto. E é uma dica primordial, eu digo com experiência, tá? Que eu já passei um problema bem semelhante com isto, beleza? Então, esse é o passo a passo dos tipos de instalação e suporte. Eu tento trazer um pouco resumido para que haja também um entendimento de todos, ok? Qualquer dúvida, pessoal, pode deixar nos comentários, eu irei responder com o maior carinho do mundo, ok? Quem ainda não está seguindo o nosso canal, que segue aí, vem fazer parte dessa loucura solar conosco, ok, pessoal? Aguardo vocês na próxima aula, ainda tem mais do módulo 4 e aguardo vocês. Tchau, tchau, pessoal, até a próxima.